Muito bem, queridos. Então nós vamos para a Palavra de Deus. Nós estamos nesse ano falando do nosso tema, uma igreja para a nova geração. Vamos dizer juntos? Uma igreja para a nova geração. Essa igreja somos nós. E a nova geração está aí, ela precisa de homens e mulheres de Deus que tenham uma palavra boa. Uma palavra boa é uma palavra do céu. Essa é boa. E é por isso que nós temos a nossa divisa, com base em Jeremias 6,16. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Nós vivemos num mundo afligido, num mundo cheio de preocupações, cheio de batalhas, cheio de lutas, e nós somos chamados por Jesus para nós sermos a igreja e nós pregarmos a palavra de Deus e sermos um instrumento para a nova geração. Não importa se você é criança, se você é adolescente, adulto, idoso, homem, mulher, Deus nos chama, nos convoca como igreja para ser bênção, em especial nessa cidade. E nós estamos vendo nesse trimestre a história da igreja. E a história da igreja é uma história de arrependimento. A igreja é feita de pecadores arrependidos. Porque na terra existem pecadores. Os que se arrependem vêm para Cristo e estão na igreja. Então todos nós somos pecadores arrependidos, homens e mulheres separados para Deus, daí a palavra santo, né? Somos santos porque estamos separados para Deus, não porque somos bonzinhos ou porque não erramos absolutamente. Nós somos pecadores arrependidos. E eu falei a semana passada sobre disciplina na igreja. E falei de um aspecto da disciplina, que disciplina significa... Alguém lembra o que significa disciplina? Trazer de volta. Então, quando Deus disciplina, é porque Ele quer trazer de volta. Quando nós vemos alguém num pecado, que era um pecador arrependido e está caindo no pecado, nós vamos lá com disciplina. Não, disciplina não é meter a lenha na pessoa, nem empurrar para fora, né? Mas é trazer de volta essa pessoa. E hoje eu trouxe uma palavra para os amados, porque eu entendo o seguinte, irmãos: nem sempre nós nos sentimos abençoados. O que Deus quer para o povo dele é que o povo dele se sinta abençoado. Deus quer se manifestar, abençoar a sua vida, encher você de bênção. Ele quer que você se sinta abençoado, mas às vezes a gente não se sente abençoado. E quando a gente não se sente abençoado, a gente fica apático, a gente vai esmorecendo, né? Parece que a gente vai implodindo, a gente vai morrendo para dentro. Por fora até a gente faz uma cara boa, mas a gente vai morrendo para dentro. E muitas vezes na igreja, muitos irmãos não se sentem abençoados. Eu não sei se essa é a tua história, de estar na igreja, mas não se sentir abençoado. Mas o propósito de Deus é você se sentir abençoado. E como é bom você ver uma pessoa e ela se sentir abençoada. Como é bom você se sentir abençoado. Você levanta diferente, você dorme diferente, você fala diferente, você come diferente, você anda diferente, você brinca diferente. Porque um abençoado por si se completa ao descobrir de Deus toda a bênção que tem sobre a sua vida. E eu queria chamar aqui, eu conversei um pouquinho antes com o Tiago, eu fiquei pensando hoje, enquanto estudava essa mensagem, Senhor, quem na nossa igreja se sente abençoado? Porque eu ouvindo como Enéas, no particular, a gente vê tantas bênçãos e nós somos abençoados, mas às vezes a igreja não ouve, né? Então eu quero chamar aqui na frente a Manu, né? O Tiago vem também? Isso. E eu ouvi eles esses dias, amados, e eu olhei para eles e eu disse, mas como se os dois são abençoados? E eles se sentem abençoados também, por isso eu dei para eles 2 minutinhos, porque é eu que vou pregar, né, Tiago? Tá bom? Então vamos lá, quem que começa? Boa
boa igreja. Glória a Deus por poder estar aqui, é um privilégio. Pensar que há anos atrás a gente achava que conhecia quem que era o Pai, quem que era o Filho, muito menos quem que era o agir do Espírito Santo. Aqui nessa igreja, a gente teve a honra de se tocar, justamente no ponto básico. E de lá para cá a gente persistiu, foi buscando. A gente vê tantas coisas incríveis acontecendo. A gente ocupa uma lajota aqui no Pará, simples. Quantas milhões de coisas acontecem na sua redor que a gente nem vê, porque Deus fala. Como o José colocou esses dias na questão do carro, 2 lugares em pouco tempo. Então, a gente fez tantas coisas que a gente pensa em desistir, se lançou muito atrás, e hoje a gente age e vê as coisas de uma forma tão diferente, o carro de uma forma diferente, que o dia a dia é diferente. É incrível você começar a orar, você falar a Deus, tu perder a palavra, sentir a expressão de tocar, aquele arrepio, aquela sensação de querer mais. Tantas coisas maravilhosas. Você tem que agradecer por estar presente aqui nessa igreja, como um corpo. Todos são bens aqui, são muito felizes aqui, que todos podemos ter sobre ajuda. A gente está à disposição também, como um corpo de igreja. Um dos detalhes, talvez o pastor tenha colocado, é a questão do meu avô, o último dos 4 foi o guerreiro, que há poucas semanas faleceu, mas ressuscita. Ele vem de uma religião, descendência, qual é nossa, né? Eu tive minha última chance de fazer a oração da entrega dele na CTI. À noite antes ele faleceu no seu corpo. Eu brinquei, fiz umas 3 vezes para a gente estar ouvindo, meu Deus. Você está me ouvindo? Fala a mim, é para garantir. E glória a Deus que na mesma noite a Emanuela teve um sonho com a geração de nova vida. E todo esse medo que ele veio carregando durante esses últimos meses no hospital, no velório dele, estava totalmente diferente, era a questão mais comentada, né? Como está diferente do nosso tempo, parece que não é mais. Então, são pequenos detalhes históricos que a gente vê, que talvez a gente nem daria bola, nem tinha esse conhecimento. E, finalizando, um minuto para 3, ontem, em comunhão com os irmãos, no aniversário do Vitor, dias que a gente saiu do mundo, eu achava que a festa era outra, ontem foi uma bênção, foi um dos momentos mais felizes como igreja, quando participar da comunhão do aniversário. Queria colocar isso também, que estar em comunhão, estar no meio dos irmãos, é outra coisa, é outra bênção, alegria. Então, boa noite, igreja. Teria muitas coisas para me falar sobre isso, mas, que nem eu chamo de ser, foi um culto de Páscoa que a gente entregou a vida para Jesus. Primeiro culto que a gente teve aqui, né? E assim, o mover de Deus é incrível, porque ele é muito transformador. Você quer mais e mais e mais de Jesus e você se sente abençoada. Quanto mais você busca Ele, mais diminui, né? Até eu sonhei esse tempo, até contei para algumas pacientes minhas, que eu sonhei que Jesus estava voltando. Aí ele voltou e estava assim uma fileira assim de gente, tinha muita gente na frente. E eu tava mais para trás, acho que na terceira fileira, mais ou menos. Aí Jesus olhava para mim, eu ficava olhando para ele, eu ficava quase na ponta do pé, para ele me olhar, e ele não me olhava. Aí ele voltava e eu fazia de tudo para ele me ver e ele não me olhava. Foi quando, assim, cada vez que ele passava, eu ia me abaixando mais. E só quando eu estava beijando o chão, ele me olhou. Então, assim, é isso que Deus quer, que a gente diminua, né? Morra para a carne da gente, é muito difícil, mas assim, estar com Deus, estar com Jesus é maravilhoso.
é fantástico. Eu e o Thiago sabemos das lutas que a gente passa, assim, até de provações, né? Mas assim, se você resiste às coisas do mundo e vive para Deus, Deus te dá muito mais do que você pode imaginar. E passar assim a olhar para as coisas do alto é tremendo. Ter uma vida assim, buscar a santidade e pensar que dali um pouco você vai estar com Jesus, vai estar com Deus, é muito melhor do que qualquer coisa que o mundo proporciona. Não tem explicação. E assim, para a minha vida, o que Deus assim, vem me ensinado, vem me mostrado, é amar. Deus sempre me diz assim, para amar, tem que amar o irmão, as pessoas assim, e fazer tudo que tu pode fazer por elas, né, levando a palavra. Às vezes a pessoa só precisa de um carinho, de um amor verdadeiro, de um afeto, só isso. Então, assim, coisas pequenas, gestos pequenos, assim, na vida que fazem toda a diferença, né? E confiar. Eu e o Thiago, assim, a gente está aprendendo muito a descansar no Senhor, porque eu tinha uma coisa assim, muito do meu tempo, né? Não tinha muitas coisas não. No meu tempo, na minha hora, e Deus está me ensinando, assim. E como é bom, porque às vezes pode estar caindo tudo, assim, na tua cabeça, que você não se preocupa. Porque você sente uma paz no Espírito, assim, do Espírito Santo, que é sem explicação. Tem gente que você fala, eles não entendem. Eles não entendem como é que você pode ficar tranquila diante de situações muito difíceis. Mas é Deus. Então, acho que é isso. Obrigado, gente. Se a gente olhar o que o Senhor faz na nossa vida e a gente vai enxergando as bênçãos, você vai se sentindo abençoado. E é um desafio se sentir abençoado, porque para você ser abençoado, você precisa pôr a sua vida e a sua história no altar de Deus. E você precisa falar com Ele e dizer o que você precisa diante do Senhor, para que Ele vá mudando e você vá se sentindo cuidado, guardado e abençoado de Deus. Muitas pessoas não têm sentido isso e têm abandonado as igrejas. Nós chamamos dos sem igreja ou os desigrejados. E hoje eu fui olhar a estatística para saber, atualizado, quantos são os desigrejados no Brasil. E são mais de 9 milhões. Eram 7 milhões alguns meses atrás. Hoje são mais de 9 milhões de desigrejados. Pessoas que não têm paz para estar na igreja. Não se sentiram abençoados na igreja. Tantas pessoas são assim. Mas a palavra de Deus diz assim, lá em Hebreus: não deixemos de congregar. Hebreus 10, 25, não precisa abrir, só anote. Não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Veja bem, amados, diz: não deixemos de congregar. Congregar é ajuntar-se, é estarmos juntos. Esse é um desafio da palavra de Deus, mas isso só acontece se a gente realmente se sente firme, fiel, abençoado por Deus. Salmo 119, 30 diz assim o salmista: escolhi o caminho da verdade. Escolhi o caminho da verdade. Uma das razões para você ser abençoado ou abençoado é você saber escolher o caminho. E o salmista diz: escolhi o caminho da verdade, escolhi o caminho da palavra, escolhi o caminho de Deus. Eu escolhi esse caminho. E o desafio dessa noite, para nós podermos ser abençoados, é que eu e você nos mantenhamos no caminho do Senhor. Mas para que a gente se mantenha no caminho do Senhor, primeiro a gente tem que entender que há um caminho a ser percorrido. Queridos, muitas pessoas na igreja imaginam que para você ser membro de igreja ou salvo, você só precisa erguer a mão, aceitar Jesus, pronto, entreguei a vida para Jesus, agora eu não preciso mais de igreja, eu não preciso fazer mais nada, eu vou para o céu, está tudo certo. Não é verdade, não é assim que funciona, porque a palavra de Deus nos ensina que há uma porta e há um caminho.
Entrai pela porta estreita. Caminho apertado, caminho apertado é o caminho do Senhor. Nós precisamos entender que existe um caminho a ser percorrido, que não basta apenas passar pela porta, entregar a vida para Jesus, mas eu preciso trilhar um caminho com Jesus. E é isso que quando João Batista veio na terra, eu preguei alguns tempos atrás, usei esse versículo, eu disse o que João disse lá atrás, antes de Jesus começar o ministério: produzir frutos dignos de arrependimento. E essa é uma ordem dada por Deus através de João Batista. Produzir frutos dignos de arrependimento, ou seja, produzam uma vida que revele que vocês se arrependeram. E essa é uma ordem descrita em Mateus 3,8. Agora existe uma outra palavra tremenda em João 15,2, que é Jesus dizendo: todo ramo em mim que não dá fruto, Ele, Deus, corta. Então são duas palavras, uma de ordem, João Batista dizendo: produzir frutos dignos de arrependimento, e a outra palavra é: aquele que não produz frutos será cortado. Está falando da vida eterna, da eternidade com Deus, que não estará na presença do Pai. Eu acho tremendo que a gente precisa perceber que há uma distância entre a ordem arrependei-vos e o juízo será cortado. Porque a primeira palavra é uma palavra de ordem, é uma ordenança, e a segunda palavra é uma palavra de juízo, será cortado. Entre essa palavra de ordem, arrependei-vos, e a palavra de juízo, será cortado todo que não produz fruto, existe um caminho, existe uma trajetória, existe uma distância a ser percorrida. Então o que eu quero colocar para você nessa noite é que o desafio de Deus para mim e para você é percorrermos esse caminho. E é interessante que nós gostamos de começar as coisas e gostamos de terminar as coisas, mas nós não gostamos de percorrer o caminho. É fácil você começar algo novo, você está empolgado, e é fácil quando você termina, celebração. Mas o caminho é a parte difícil. E o Senhor nos chama a trilhar esse caminho. E o salmista diz: escolhi o caminho da verdade. Ele estava dizendo: eu vou trilhar esse caminho. E a palavra de Deus nos ensina que da cruz ao céu há um caminho a ser percorrido. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus disse: eu sou o caminho, Ele é o caminho, é sobre Jesus que nós precisamos caminhar. Ele vai à frente, abrindo e mostrando, e nós temos que percorrer esse caminho para que a gente não sofra o juízo de Deus, de não produzir fruto de arrependimento e ser cortado. Mateus capítulo 7, versículo 14, se você pode abrir ali, nós vamos ver um outro versículo, onde o Senhor diz o seguinte: Mateus 7, versículo 14. Há um caminho a ser percorrido, e nós precisamos estar firmes no caminho. Tem ajuda também? Isso. Mas estreita é a porta, palavra de Jesus, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são os que encontram. Queridos, caminho apertado significa caminho justo. É fácil você passar por aquela porta daquela largura lá, né? Uma porta normal de 70, de 80, de 1 metro, 1,20 m. Mas se tiver uma porta ali, ó, que tem 30 centímetros, alguns de nós não passariam. A gente vai pôr primeiro a cabeça, né, irmãos? Daí empurra um pouco as orelhas para entrar junto. E se passou a cabeça, você vai dando um jeito, fazendo curva e vai passando.
Se for para você passar por uma fresta de uma pedra, quem já foi para a praia, eu gosto de andar nas pedras na praia, saio às vezes para caminhar ou pescar e andar nas pedras. De repente você chega num lugar e o lugar bom de pescar é lá, mas você tem que passar pelas frestas das pedras e aí você tem que ir fazendo curva para passar. Caminho apertado significa que você tem que ir se ajustando ao caminho. Não dá para você dizer, não, eu não me curvo, eu passo reto. Se passar reto, tá bom. Se não passar reto, eu não vou. Tem gente que é assim. Não quer fazer curva, não quer dobrar o corpo, não quer ser flexível para obedecer a palavra de Deus. Mas o chamado de Deus para mim e para você é para que entre a ordem, produzir frutos dignos de arrependimento, e o juízo, o dia que o Senhor vai cortar fora aqueles que não produzem frutos, a gente possa andar no caminho do Senhor para nós não fazermos parte daqueles que serão cortados fora. Eu escolhi o caminho da verdade, o caminho apertado, a porta estreita. A segunda coisa que nós precisamos entender, a primeira é entender que há um caminho a ser percorrido. A segunda coisa é entender que eu preciso autodisciplina para fazer esse caminho. Disciplina significa trazer de volta. Autodisciplina significa trazer-se de volta. Nós precisamos aprender a cuidar da nossa vida, para que a gente ponha a nossa vida no caminho do Senhor, e ainda que seja estreito, nós passamos, se nós formos obedecendo a palavra de Deus. Não é fácil você seguir a Cristo. Você precisa do poder do Espírito Santo. Nenhum de nós consegue seguir a Cristo sem Deus. Nós precisamos da obra de Deus na nossa vida. Senão a gente vai ficando fora, a gente vai abandonando a igreja, a gente vai se desigrejando, porque nós não vamos nos sentindo abençoados no caminho. Entender que é um caminho a ser percorrido, mas entender em segundo que é preciso autodisciplina para fazer esse caminho. Quero que você abra em 1 Coríntios, no capítulo 9, 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, versículo 26. Diz assim a palavra de Deus, apóstolo Paulo falando, 1 Coríntios 9, 26. Portanto, corro não como indeciso, combato não como batendo no ar. Como é que diz a tua versão? Diz isso? Alguém tem outra versão? Pois eu assim corro, não corro, a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Isso, Paulo está dizendo o seguinte, ó, assim eu corro, não como para qualquer lugar, sem destino. Ele tinha um caminho, ele tinha escolhido o caminho da verdade, o caminho do Senhor. Eu sei para onde eu vou. E eu nesse caminho não combato, porque é um caminho apertado de lutas, eu não combato como dando socos no ar. É isso? Ele quer dizer, eu procuro ser preciso. Eu faço esse caminho com todo empenho. Eu faço esse caminho com autodisciplina. Eu faço esse caminho me puxando para dentro da vontade de Deus. Porque para você ser abençoado e sentir-se abençoado, você tem que decidir pelo caminho da verdade e manter-se no caminho da verdade, custe o que custar. Tem um programa na TV que se chama CQC, né? Custe o que custar. Tem o CQC do crente. Custe o que custar, eu não saio do caminho. Amém?
Esse é o desafio do Senhor para a sua vida. Ele quer que você entenda que é um caminho a ser percorrido e custe o que custar, você vai manter a autodisciplina para fazer o caminho e chegar no destino eterno, cuidando primeiro da tua vida. Mas para isso acontecer, precisa fazer uma limpeza. Nós precisamos deixar o Senhor limpar o nosso coração. Nós precisamos trocar aquilo que é sujo por aquilo que é limpo. Eu quero que você abra ali em Provérbios, capítulo 30. Eu sei o provérbio, mas eu quero que você abra, porque eu sei que você está marcando, por causa do PG, por causa do discipulado, e você pode usar esse versículo para frente. Por que nós precisamos de limpeza? Esse provérbio é tremendo, porque ele desperta uma coisa em nós. Provérbios 30, verso 12. Amém? Alguém precisa de misericórdia? Então vamos lá. Isso. Provérbios 30, 12. Amém? A gente que é pura aos seus próprios olhos e nunca foi lavado da sua imundícia, da sua sujeira. Tem gente que não se sente abençoado porque ele acha que está bom assim, do jeito que ele é. Não, está bom assim. Bom, eu queria falar de Jesus para você. Jesus é o caminho. Não, está bom assim, né? Eu já ajudo as pessoas, eu já faço isso, eu estou bem com a minha família, eu cuido bem da minha esposa, não estou traindo ela, né? Está tudo bem. Mas isso não é limpeza, porque a verdadeira limpeza só pode ser feita pela palavra de Deus. Por isso o salmista diz: escolhi o caminho da verdade. E quando a gente escolhe o caminho da verdade, então a gente vai trilhando esse caminho e sabendo que esse caminho é longo, que é uma maratona, que não é só erguer a mão e aceitar Jesus, mas que tem um caminho, que eu preciso de autodisciplina, que eu preciso me dedicar ao Senhor, então vai fazer diferença. E eu vou entender então que eu posso e devo colocar minha vida diante do Senhor para que Ele mude. Uma das palavras mais tremendas que assusta a gente quando a gente lê é o texto de Mateus, no capítulo 23, o verso 27, quando Jesus falando com os fariseus, porque eles se achavam limpos, eles se achavam aos próprios olhos deles homens de Deus, eles se vestiam com roupas de homens de Deus, mas eles não eram homens de Deus, mas eles não se viam assim. Então Jesus precisou falar com os fariseus, e Jesus chega com eles e diz o seguinte, Mateus 23, verso 27, capítulo 23, verso 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas por dentro são cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Mesma palavra de Provérbios. Jesus estava dizendo para os fariseus: vocês por fora vão na igreja, vocês por fora têm roupas de igreja, vocês por fora têm palavras de pessoas da igreja, mas vocês são como os sepulcros. Naquela época eles pintavam o sepulcro de cal branco, tudo branquinho, bonito, né? Mas dentro tinha o quê? Uma pessoa morta, sendo comida pelos vermes, devorada, fétida. E Jesus compara eles a isso, porque eles, aos seus próprios olhos, eles se achavam os melhores homens de Deus. Mas diante do Filho de Deus, eles foram reprovados. Eles sofreram um juízo, porque eles não produziam frutos de uma pessoa que por dentro pertencia ao Senhor. Por fora eles aparentavam homens de Deus, mas por dentro eles não pertenciam ao Senhor. E o Senhor olha o coração. O Senhor, hoje falamos, não olha a aparência. Lembra quando Jessé, o profeta Samuel, chamou Jessé e disse: traz os teus filhos aqui, e eu vou escolher um dos teus filhos, porque o Senhor me mandou para ungir rei um dos teus filhos. E Jessé enfileirou seus
quais dos filhos ele enfileirou? Aqueles que eram bonitos de rosto, aqueles que tinham músculo, massa muscular, aqueles que eram retos, bem postados. E quando Samuel chega e vê aqueles homens bonitos, ele diz no seu coração: certamente um desses vai ser o rei. O Espírito Santo fala o coração de Samuel e diz: Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. E aí Samuel, se você por acaso tem algum filho a mais, e aí estava o Davizinho, camitinho fino, sardinha no rosto, cabelinho cheio de carabicho, de cuidar das ovelhas, posto para cuidar das ovelhas, porque era um serviço. Os meus filhos vão para o exército, vão ser guerreiros, cheios de medalhas. Davi, não dá. Então põe Davi cuidar das ovelhas. Mas Davi não era sepulcro caiado, não era bonito apenas por fora. Ele tinha aprendido a pôr a sua vida no coração de Deus. Ele tinha aprendido autodisciplina, cuidar das ovelhas enquanto louva e adora a Deus com harpas, com hinos e com cânticos. Enquanto ele escrevia hinos, versos e letras de música, ele adorava o Senhor e fazia as músicas e não tirava os olhos do rebanho. E ele aprendeu luta, aprendeu guerra, aprendeu a enfrentar o leão, aprendeu a matar o urso, aprendeu a defender o seu rebanho, porque ele confiava no Senhor. E ele sabia, quando ele olhava para ele mesmo, ele sabia que ele não era homem incapaz. Ele sabia que se não fosse o Senhor, ele não seria ninguém. E ele se sentia abençoado. E ele não ficava reclamando: meu pai colocou meus irmãos são malhados, meus irmãos são grandes, meus irmãos são bonitos, meus irmãos são... Não, ele não ligava isso. Ele só ficava olhando quem ele era na presença de Deus. E ele se sentia abençoado por Deus. E ele dizia: o resto não importa. Autodisciplina, aprendeu a andar com o Senhor, e ele escolheu o caminho do Senhor, o caminho da verdade, e ele se sentia abençoado. E nós precisamos aprender, queridos, a assumir um novo comportamento. Autodisciplina é uma decisão, é você que tem que decidir isso diante do Senhor, é você que tem que pôr isso diante do Senhor, é você que precisa se deixar limpar e dizer: Senhor, sonda-me, sonda esse sepulcro caiado, e livra-me, Senhor, de ser um sepulcro caiado. Então sonda-me. Quando nós vamos para o Salmo 51, é a história de Davi, que agora não é o Davizinho, pastorzinho de ovelha, agora ele já era rei, agora ele já era um homem ungido de Deus. E chega um momento na vida de Saul que ele faz uma besteira, porque não é o fato de você ser autodisciplinado em Deus que você não vai cometer o erro. Davi cometeu a besteira de olhar Batseba, uma mulher bonita, e ele vai lá e chama aquela mulher e ele dorme com aquela mulher casada. Nós conhecemos a história de Davi e Batseba. Mas chega um momento que Davi não entende, ele não se vê pecador. Apesar de ser um homem com autodisciplina, ele não enxerga o seu pecado. Ele é como o homem de Provérbios 30. Ele não se vê lavado daquele pecado, porque ele nem percebe o que ele fez, porque agora o rei Davi imagina-se rei, e o rei pode todas as coisas, o rei pode ter a mulher que ele quiser. E ele imaginou: eu posso ter essa mulher, eu sou o rei. E ele esqueceu que não era ele o rei. Ele esqueceu. E aí chega um momento, o Salmo 51 é o salmo onde ele se pega como pecador. E o verso 7 diz assim, 51, 7. Quando ele se percebe pecador, sujo, e ele precisa ser limpado, ele precisa, na sua autodisciplina, se colocar na presença de Deus, para ser limpado por Deus, e ele diz: purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alto do que a neve.
Ele disse: Senhor, me limpe. O isopo era uma plantinha, um arbusto, crescia no meio das pedras, uma flor rosada, alguns meio azulada. Ele tinha propriedades terapêuticas e uma das propriedades dele era de desinfetar, purificar. E é o isopo que lá no Egito foi usado para passar sangue nos umbrais das portas. Lembra quando da Páscoa? Era com isopo. Não passava. Quando tinha cerimônias de purificação no templo, Davi sabia. Era o isopo que era usado para aspergir, purificar. Então o isopo era o símbolo da purificação. E quando ele se percebe pecador, é por isso que ele diz: purifica-me com o isopo. Purifica-me. Ele diz: não precisa voltar, não é mais sobre o umbral da porta. Senhor, põe sobre a minha vida, porque eu preciso ficar limpo na tua presença. Eu preciso, Senhor, manter-me no caminho do Senhor. Eu entendi, Senhor, que eu achei que eu já era rei, mas eu sou teu servo, e eu me arrependo. Então o Senhor limpa o coração de Davi, mas precisa humildade e vontade. Se a gente não tiver humildade e vontade de ser limpo, a gente passa por cima das coisas de Deus. Nós não nos autodisciplinamos. A gente se contenta com superfície, com culto de domingo em domingo, com leitura bíblica no WhatsApp. Eu acho que às vezes tem gente que só lê versículos do WhatsApp. Porque se perguntar: leu a Bíblia? No WhatsApp, Bíblia. A gente precisa de autodisciplina, nos trazer para o caminho do Senhor, porque entre a ordem de Deus, pela palavra, produzir frutos de arrependimento, e a palavra de juízo, todo aquele que não produz frutos será cortado. Existe um caminho onde nós precisamos fazer com autodisciplina, se deixar orientar pela palavra, amados. Você precisa tomar essa decisão. Eu me deixo orientar pela palavra. Se você estiver sentado aqui e disser: eu não vou deixar me orientar pela palavra, você fica mexendo no celular, você fica olhando para os outros, você se desconcentra, você não anota o texto, não risca na tua Bíblia. Nós precisamos nos corrigir, deixando nos orientar pela palavra, deixando a palavra de Deus entrar no nosso coração. É por isso que existe a igreja. A igreja existe aqui para que você possa fazer a tua devocional. Todo ano nós compramos devocionais. A igreja existe para que você possa ler a palavra de Deus e se autodisciplinar. Nós vendemos Bíblias aqui na igreja. A igreja existe para que você cresça na palavra de Deus. Por isso nós temos discipulado aqui na igreja. A igreja existe para que você possa fazer evangelização e ser evangelizado. Por isso nós temos cursos para isso. A igreja existe para que você possa se reunir nas casas durante a semana. Por isso nós temos pequenos grupos. A igreja existe para que você cresça e se aprofunde na palavra de Deus. Por isso nós temos escola bíblica dominical, para que você possa se aprofundar. A igreja existe para que você possa ouvir a palavra pela pregação. Por isso que nós temos cultos de adoração ao Senhor e tem pregação nessa igreja. Nós temos aqui na igreja irmãos para falar com você, e temos você para falar com os irmãos, para que você possa ministrar palavra de bênção, palavra de graça, palavra abençoadora, e você possa amar os irmãos. Mas você precisa decidir no seu coração: eu vou me deixar orientar pela palavra, eu vou e quero assumir um novo comportamento. Eu quero, Senhor, que o Senhor me sonde, que o Senhor me limpe, que o Senhor me purifique a tal nível que eu experimente o poder da tua glória e eu me sinta abençoado. Eu comecei a orar diferente de uns 2 meses para cá, porque eu comecei a me confrontar. Senhor, me abençoa. Senhor, abençoa a tua igreja. Senhor, abençoa a minha família. Eu mudei, amados. Senhor, acho que eu já estou vomitando na minha oração. Eu acho que o Senhor já vomitou faz tempo e eu não percebi. Agora é outra oração, Senhor, que eu me sinta abençoado pela tua palavra. Não importa a minha condição. Que os meus filhos se sintam abençoados pelo Senhor, que eles sintam o teu cuidado
que a minha esposa se sinta abençoada, que a tua igreja tenha a tua bênção e se sinta abençoada pelo Senhor. Então não é mais abençoa, abençoa, abençoa e eu bato minhas mãos, lavo minhas mãos e eu fiz a minha oração. Não, agora eu estou olhando, agora eu estou cuidando. Porque quando você pede, abençoa-me, Senhor, e que eu me sinta abençoado, eu começo a me cuidar. E se eu não me sinto abençoado, o que eu faço? Vou para a presença do Senhor. Senhor, aonde está o problema? Porque o Senhor é Deus de bênção. Eu não quero me perder no caminho. Eu escolhi o caminho da verdade. E eu fico no caminho da verdade. E eu quero experimentar a tua bênção e me sentir abençoado o máximo que for possível, Senhor, segundo o que o Senhor tem na eternidade para a minha vida. Se deixar orientar pela palavra, isso significa corrigir-se ao caminho, aquilo que entende. Se tem algo na tua vida que você está fora do caminho, se põe no caminho de novo, se assuma de novo, se assuma de novo, corrigir-se ao caminho. Meditar na palavra de Deus, amados. A gente lê a palavra e não medita, mas quando você medita, o Senhor fala, e quando o Senhor fala, você experimenta, e quando você experimenta, você se sente abençoado. Muitos de nós não se sentem abençoados muitas vezes, porque nós não meditamos mais na palavra de Deus. Porque quando nós meditamos, Deus se manifesta. Quando Ele se manifesta, você se sente abençoado. Qualquer coisa que Deus faça é uma grande bênção. Uma grande bênção. Se deixar orientar pela palavra, se preparar para ser obediente à palavra de Deus. Parte do sentir-se abençoado se chama obediência. A bênção vem imediatamente pós obediência. Se você obedece, vai vir bênção naquela área. Se você obedece, Deus vai honrar a tua vida. Obediência, amados. Obediência. Por fim, entender que há um caminho a ser percorrido. Primeiro, entender que é preciso autodisciplina para fazer o caminho, para a gente não ir esmurrando no mar, correndo sem direção, não sabendo o que está acontecendo. A nossa igreja orienta, treina, prepara para você saber aonde você vai chegar, o que você deve fazer, com quem que você pode contar, em especial, se sentindo abençoado. Se sentindo abençoado, amém? E terceiro, entender que o poder da verdade no caminho vai se revelar. O poder da verdade no caminho vai se revelar. Quando você se coloca, entende que há o caminho, e você se põe em autodisciplina pela palavra, para você andar no caminho, então o poder da verdade no caminho vai se revelar. A primeira coisa que o poder da verdade no caminho revela é a seriedade do pecado. A seriedade do pecado. Mateus 5,30, um texto também que a gente gosta de pular e não quer meditar, né? Não quer meditar, mas a gente tem que parar em cada texto. Mateus capítulo 5, versículo 30, diz assim a palavra de Deus. Mateus 5, 30. Jesus havia sido questionado e ele estava ministrando agora a respeito do adultério. E ele diz o seguinte: qualquer que olhar para uma mulher, verso 28 do 5, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já cometeu adultério com ela. Só olhar, não. Jesus está dizendo, se você olhar uma mulher com intenção impura, ou vice-versa, mulheres, tá bom? Tá? Já cometeu pecado. E aí ele diz, portanto, se o teu olho direito te escandalizar,
arranca-o e atira para longe de ti. É melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. É melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Veja bem, queridos, o que afeta o coração de Deus? A seriedade do pecado é tão grande que Jesus ilustra dizendo: se algum membro teu, o olho direito e a mão direita te fazem pecar, corta a mão e arranca o olho. Não vão fazer isso, viu? Ele não quer dizer para você furar. Não quer ninguém a semana que vem calar o olho aqui, né? Tá? Ou maneta, entregando o dízimo com a mão esquerda, né? Cumprimentando os irmãos com a mão esquerda. Não façam isso. O que Jesus quer despertar é a seriedade do pecado. Quando você está fazendo algo fora da vontade de Deus, é algo muito sério. E por isso que ele ilustra com a mulher. Porque é muito fácil para os homens, e isso as mulheres talvez não entendam, mas os homens são atraídos pela aparência das mulheres. Então, olhar naquela mulher e no seu coração pensar numa besteira, pensar em sair com aquela mulher. E aí Jesus chega e diz: ó, só pensar já é pecado. Sabe por quê? Porque Deus não olha o que você faz, Ele olha o que você deseja. Quando você deseja pecar, você é como essa lâmpada aqui, ó. Quando você deseja pecar, a lâmpada fica fraca. Acaba a luz, vai. Se você for pensando em pecar, essa luz vai ficando fraca aos olhos de Deus, porque ainda é só pensamento. E quando você produzir um pecado, então criou uma barreira. Não há mais intimidade com Deus, porque você bloqueou, como esse concreto, você bloqueou a tua intimidade com Deus. Precisa fazer como Davi, que precisou Natan ir lá dizer: ó Davi, você dormiu com a Batseba era a única mulher de Urias, você tem um palácio com um monte de mulheres, e aí você foi lá, e ele contou uma historinha da ovelha, e perguntou para Davi: o que faremos com esse homem que matou a única ovelha de uma pessoa? E Davi disse: não, esse homem merece a morte. Natan disse: esse homem é você, você pegou a mulher do Urias. O pecado é muito sério. Então o que ele quer mostrar é que quando nós pecamos em pensamento, a nossa luz já vai se ofuscando, o poder de Deus vai saindo. Não porque Deus quer tirar, mas porque você está impedindo. E é por isso que muitas pessoas não se sentem abençoadas, porque o coração está cheio de pensamentos impuros, pensamentos vãos. E esse pecado impede de produzir frutos. E é esses pecados, quer sejam no coração ou praticados, eles vão tirando de nós a possibilidade de nos sentirmos abençoados e de produzirmos frutos. Vida digna com Deus. Uma velha ilustração de uma folha branca, né? E no meio da folha tem uma pinta preta. E aí você pergunta para as pessoas: o que você vê? Todo mundo fala: a pinta preta. Uma pinta preta. Por que as pessoas não dizem: eu vejo uma folha cheia de branco, apenas com um lugar manchadinho? Pinta preta. Ninguém vê o quanto tem de branco. O pecado faz isso na gente. A gente às vezes não vê um pecado, 2, 3, 4, isso aí vem impedindo a relação com Deus. Agora, quando eu quero ver o poder da verdade no caminho, eu tenho que entender uma coisa. Existe uma palavra na Bíblia que é usada uma única vez. A palavra bará. Bará significa criar do nada. E está lá em Gênesis 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Deus criou do quê?
Do nada, amados. Do nada. Deus não precisou de matéria. Então, quando Deus olha para mim e para você, e Ele vê em nós pecado, intenções pecaminosas, se você deseja andar no poder da verdade, no caminho, o Senhor cria a mesma palavra, bará, em você um coração puro. Cria. Deus tem o poder de criar do nada. Qualquer pessoa que peça, Ele cria. E é aí que a gente entende o poder da verdade no caminho. É para que eu seja impedido de cometer pecado e de não produzir frutos. O valor de manifestar o fruto de uma vida com Deus é que eu posso nutrir, alimentar e cuidar de outras pessoas, porque produzir frutos significa transbordar tanto que sobe para os outros. Quando você planta uma árvore no teu quintal, seja de maçã, de limão, de laranja, você planta lá e você fica esperando o ciclo dela. Aí ela vai crescer, vai produzir folhas, depois produz na estação própria flores, depois produz frutos, e você fica cuidando, e de repente ela produz frutos maduros. Para que servem aqueles frutos maduros? Para se alimentar. Para se alimentar. Então ela produz para ela mesma? Não, ela produz para os outros se alimentar. Então o desafio da nossa vida é nós produzirmos frutos no caminho, não para nós mesmos, mas para os outros. Para os outros. E se você abrir Romanos 14:7, você sublinha esse versículo, porque é isso mesmo. Romanos 14:7 diz assim: nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Ninguém vive para si. Produzir frutos significa sentir-se abençoado para abençoar os outros, transbordar na vida dos outros. Queridos, a gente está terminando. Há um valor em manifestar fruto de uma vida com Deus. Eu lembro Jesus e uma figueira, né? Jesus estava em Jerusalém, e ele sai de Jerusalém e vai para o hotelzinho de Betânia, né? Eu brinquei esses dias, era mais baratinho. Jerusalém, só hotel grande, muita gente, ele vai para Betânia. Ele fica em Betânia, que era pertinho de Jerusalém, e no outro dia de manhã ele volta para a festa em Jerusalém, e quando ele está voltando ele tem fome, então ele passa numa figueira, e quando ele chega nessa figueira, ele não vê frutos, não tem fruto na figueira, e ele diz uma frase para a figueira, é Mateus 21, 18 e 19, nunca mais nasça fruto de ti. Queridos, eu tenho temor no meu coração. Nós somos como figueiras para o Senhor. E Ele de vez em quando vem olhar para a gente. Estou com vontade, estou com fome de me encontrar com fulano, com ciclano. Eu quero ver os frutos. Eu tenho temor que Ele chega na gente e Ele não acha frutos dignos de arrependimento, e Ele não acha frutos como resultado de eu me sentir abençoado. E eu tenho temor do Senhor de que um dia Ele olhe para algum de nós e diga: nunca mais nessa fruta de ti. Nunca mais nessa fruta de ti. E aí vem de encontro com a expressão de João 15: todo ramo em mim que não dá fruto, Ele corta. Porque se nós somos homens pecadores arrependidos, no caminho da verdade nós escolhemos, o Senhor vai nos tratando, e nós vamos em autodisciplina, aprendendo a andar com o Senhor. Mas a oportunidade de Deus está sempre dada, e nós não precisamos entrar em desespero, porque você está aqui. Se o Senhor já tivesse dito para um de vocês: nunca mais nasça fruto de ti,
significa nunca mais abençoe ninguém com a tua vida. Se ele tivesse dito isso, você não estava aqui nessa noite. A oportunidade de mudar está dada. Lucas 14, aliás, desculpa, Lucas 13, verso 7 e 8, é a parábola da figueira que não produziu fruto. Mais uma figueira. Mas essa figueira está plantada no meio da videira, no meio do parreiral de uva. E diz a história, a parábola contada por Jesus, o seguinte. Lucas 13, tá? Versículos 7, 8 e 9. Diz assim: pelo que disse o viticultor, o homem das uvas, o dono, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Mas o servo que cuidava da videira respondeu: Senhor, deixa esse ano até que eu escave em volta e a esterque. Se der fruto ficará, senão depois mandarás cortar. Queridos, aquela figueira no meio das uvas, ela roubava a força da plantação de uvas. Ela tirava nutrientes. E ela não produzia fruto. Ela não só tirava a força da uva, como ela não produzia absolutamente nada. O que o Senhor diz? Corta. E o servo diz: não, deixa, eu vou adubar, eu vou cuidar. Se ela não produzir, depois sim cortarás. E é essa a chance que o Senhor dá, de não nos mandar cortar. O poder de Deus de criar, parar, de criar do nada, Ele pode criar em nós um coração totalmente diferente. Um coração que permanece no caminho, que percorre o caminho, com autodisciplina no caminho e com o poder de Deus no caminho. Quero chamar o grupo aqui à frente, a gente vai cantar, né? Eu quero orar com você, meu amado. Qual foi a tua decisão até aqui? Você se sente abençoado? Que caminho você está andando? Diz o salmista: escolhi o caminho da verdade. Se você escolheu o caminho da verdade, querido, mantenha-se no caminho. E para você manter-se no caminho, você precisa só de coisas. Entender que há um caminho longo a ser percorrido até a volta de Jesus. Entender que é preciso autodisciplina para fazer o caminho. E entender que o poder de Deus, da verdade no caminho, pode mudar a sua vida. Abandone o pecado, abandone tudo aquilo que desagrada ao Senhor e lembre que o Senhor quer manifestar o fruto de uma vida com Deus na sua vida. A oportunidade de mudar é sempre dada. Diga: Senhor, eu quero ser escavado em volta. Eu quero ser adubado com a tua palavra, para que eu possa produzir frutos. Baixe a sua fronte, eu quero orar com você. Senhor, nós não queremos sair daqui sem orar a Ti, Senhor. Tua palavra é tão grande, tão séria, Senhor. E talvez lá atrás nós entramos no caminho. Nós queremos ser uma igreja para uma nova geração, Senhor. A história da igreja é de pecadores arrependidos, somos nós, Senhor. E nós escolhemos o caminho. Escolhemos o caminho da verdade. Mas parece que no trajeto, alguns de nós se perderam, Senhor. Perderam a noção do que seja andar com o Senhor. Eu queria pedir ao Senhor que o Senhor concedesse a bênção dessa igreja, se sentir abençoada, Senhor, para que teu povo se sinta abençoado. Mas eu sei, Senhor, que não basta só a minha oração, precisa uma decisão de cada um de nós, Senhor, para que nós possamos nos manter no caminho. Primeiro, Senhor, nos dá consciência que é um caminho a ser percorrido, e
que é uma ordem produzir frutos de arrependimento. Põe em nós esse desejo de obedecer ao Senhor, para que não haja juízo sobre as nossas vidas. Pai, nós precisamos de autodisciplina, para que a gente não fique correndo inutilmente, nem esmurrando no ar, como disse o apóstolo Paulo. Por isso nós precisamos que o Senhor nos faça uma limpeza no nosso coração, que o Senhor nos sonde, Senhor. Ajuda-nos nessa noite a assumir um novo comportamento, de se deixar limpar, um comportamento humilde, onde colocamos a vontade no Senhor, de nos deixarmos orientar pela Tua palavra, pela Tua igreja, pelo propósito do Senhor aqui nesse lugar, e entender que o Senhor pode criar do nosso coração rebelde um coração novo. O Senhor pode criar do nada vontade, ânimo, esperança. O Senhor não precisa de nenhuma vontade humana para fazer isso. O Senhor só precisa que o ser humano entenda e deixe o Senhor fazer isso. Por isso, Pai, abençoa a Tua igreja. Nos dá a oportunidade, Pai, de mudar, de deixar o Senhor nos adubar e nos afofar com a Tua palavra e com a Tua verdade, para que não sejamos cortados, Senhor. Põe temor no nosso coração, seriedade do pecado. Se algum de nós, Pai, está pecando em algo que desagrada aí o Senhor, Pai, que haja arrependimento no nosso coração e que o Senhor nos livre de um dia o Senhor olhar para nós e não achar frutos e dizer nunca mais nasça fruto de Ti. Por isso, Senhor, não querendo isso, nós nos consagramos ao Senhor nessa noite. Nós dizemos para o Senhor que nós não vamos desistir. Nós queremos dizer para o Senhor que entre a ordem e o juízo, estou eu a caminho. Entre a ordem e o juízo, estamos nós como igreja a caminho do Senhor. Entre a ordem e o juízo, estamos nós a testemunhar do Senhor. Pai, ministra sobre nós, fala com essa palavra durante a semana, que possamos ficar meditando, para que haja bênção na nossa vida, Pai. Que nós nos sintamos abençoados, Pai. É isso que nós queremos em nome de Jesus. Amém.